Então eu falei, rapaziada, pra não dizer que eu não tô gravando mais vídeo, né? Que o canal, pra não dizer que o canal parou, eu gravar um vídeo aqui sobre o governo Dutra, Eurico Gaspar Dutra, né? Tô com um textozinho aqui no computador aqui, não tá organizado, anotações que eu fiz aqui, né? Mas conforme eu vou lendo aqui, a gente vai tentando organizar a coisa, né? Vou botar a foto de Dutra aqui pra ter uma ilustraçãozinha, né? Uma colega me pediu para botar possíveis referências sobre o governo Dutra, né? Que é um governo que é pouco tratado e tal. Aí eu tô aqui com Rumos e Metamorfose, o estado de industrialização no Brasil, 1930-1960. Sonha Drive. Não sei se está pronunciado certo aí, né? Show. Aí tem... Aqui é uma pegada mais econômica, né? Isso aqui, ó, uma pegada mais política, que aborda mais a questão política. A República Liberal, parte 2, Evolução Política, 1945-1964. Edgar Carone. Bonzinho também. Esse aqui é um livro antigo já, ó. Thomas Skidmore, não sei como é que se pronuncia. Não é um historiador brasileiro, se não me engano, norte-americano. Brasil, de Getúlio a Castelo. Isso aqui eu comprei no Sebo. Esse livro aqui, ó, uma coleçãozinha que eu acho legalzinho, já antiga também. É uma coisa mais Brasil, nosso século, 1945-1964, da editora Abril. Bastante figura. E outro livro didático que eu uso sempre para ter a visão geral das paradas, né? Esse aqui, ó, de Ronaldo Bainfas, grande historiador, se não me engano é da UF ou da UERJ, uma coisa assim. Isso aí. O textozinho aqui, ó, é que eu vou tentar organizar ele conforme vou lendo, né? Então, quem foi Eurico Gaspar Dutra, né? Presidente, claro, do Brasil, 1945, 45-50, né? Mas Eurico Gaspar Dutra nasceu em Cuiabá, Mato Grosso, né? Em maio de 1883. Uma pequena biografia, um resumozinho, né? Ingressou no Exército em 1902 e fez carreira, chegando ao generalato em 1932. Já estamos na época de Vargas aí, né? Depois de destacar na repressão à Revolução Constitucionalista de São Paulo de 1932, né? Ou seja, ele atuou lá na repressão aos rebeldes paulistas, em defesa aí do governo Vargas, vamos dizer assim, né? Governo provisório na época. Em 1935 foi promovido ao general de divisão. Também em 1935, né, comandou a resistência intentona comunista. A intentona comunista que se deu em 27 de novembro de 1935, lá no Rio de Janeiro, quer dizer, Rio de Janeiro, Natal e... Enfim, foi em três lugares, né? A capital do Brasil era Rio de Janeiro na época, e o local onde Eurico Gaspar Dutra atuou foi no Rio de Janeiro, entendeu? Ou seja, aí um homem importante no governo Vargas na questão militar, né? Então ele foi nomeado ministro da Guerra em 1936, ficando no posto até 3 de agosto de 1945, ministro da Guerra até 1945, saindo para candidatar-se à presidência da República. Enquanto no Ministério da Guerra, construiu a Academia Militar das Agulhas Negras, né? A AMAN, iniciativa aí do ministro Dutra, ministro da Guerra, né? Plano Cohen de 1937, né? Que se viu justificativa que esse plano seria um plano comunista, né, de tomada do poder no Brasil. Era um plano falso, mas que Dutra era defensor da tese que o plano era verdadeiro, então, e era um plano que ajudou Getúlio Vargas a justificar o golpe do Estado Novo em 1937, né, sendo um período ditatorial, uma ditadura dura no Brasil, que se estenderia até 1945, quando Vargas
Depois, então, Dutra foi um grande apoiador da implantação da ditadura do Estado Novo, né? Então, aí um trechozinho de um livro didático, não lembro se é esse aqui. Ai, caraca, eu tô com a mão ferrada, hein? Ou se foi aquele ali de Vainfra, mas embora acusado de partilhar simpatias de Góes Monteiro pela política alemã, coube a Dutra organizar a força expedicionária brasileira que lutou na Itália contra as potências nazifascistas. Dizem que Dutra era mais favorável à entrada do Brasil ao lado dos alemães, né, do que ao lado dos aliados, né? Que o Brasil flertou com a possibilidade de uma aliança com os alemães em detrimento dos Estados Unidos, né? Mas acabou que entrou ao lado dos Estados Unidos, como a gente bem sabe. Inclusive, Eudrio Gaspar Dutra foi um dos principais responsáveis da guerra, né, por organizar a Força Expedicionária Brasileira, que lutou na Itália contra as potências nazifascistas. Tá aqui, perto do fim da guerra, o texto está aqui, né, ao voltar de uma viagem de inspeção de atos de operações na Itália, comunicou a Vargas que o pensamento da Força Expedicionária era o de restabelecer o regime democrático do Brasil. O Brasil que vem desde 1937 a ditadura de Vargas, né? Vargas, inclusive, vai cair por conta da oposição do exército, né, que agora está defendendo regimes democráticos, né, até porque o Brasil foi lutar contra as ditaduras nazifascistas na Europa, né, então não fazia sentido nós próprios termos aqui o nosso ditador, né. Enfim, a questão da passagem do Estado Vargas candidatou-se pelo Partido Social Democrático, tem a questão para o regime democrático, tem a questão do surgimento dos partidos, a caracterização dos partidos, de coisa que pode caber no outro vídeo, né? Então, mas de qualquer forma, Vargas Dutra, né, se candidatou ao governo, se candidatou à presidência da República em 45 pelo Partido Social Democrático, com apoio do PTB, Partido Trabalhista Brasileiro, que se coligaram, né? Ele venceu as eleições e assumiu em 31 de janeiro de 1946, na mesma época em que se deu a abertura dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que o Brasil teria uma Constituição nova, né, que viria a substituir a Constituição do Estado Novo, ou seja, seria a Constituição que estava sendo escrita a partir de janeiro de 46, seria uma Constituição mais democrática, né? Vou apertar um pause aqui que eu vou... continuando a leitura do texto. O texto que é muito grande, eu sublinhei algumas partes aqui, entendeu? Só lembrando que quando Vargas foi convidado a deixar o poder pelo exército, né, assumiu a presidência aí José Linhares, tá? Aí José Linhares é aquele período de transição do Estado Novo até Dutra assumir o poder, né? Também faria parte também nesse vídeo de transição que eu estou falando aí, ó. Então aí Dutra toma posse em 31 de janeiro de 1946. Aí aqui, o discurso de posse de Dutra é marcado por promessas vagas e afirmações ambíguas. De fato, eleito pela coligação PSD-PTB, ao longo do seu mandato, o governo se aproxima da UDN, a UDN que era grande opositora a Vargas, né? Um pessoal mais liberal, mais conservador e tal. Com relação à Assembleia Nacional Constituinte, que havia sido instalada, né, em janeiro de 46, né, esse autor aqui, ai caramba, eu tô com a mão. Então, Edgar Carone, que é a República Liberal, ele diz o seguinte, voltado para era um projeto voltado para a renovação constitucional, mas que, no entanto, pouco a pouco vai percebendo o seu caráter conservador, ou seja, os constituintes vão dando à nova Constituição um caráter conservador e a permanência de privilégios jurídicos e pequenas conquistas em relação aos direitos constitucionais anteriores. Resumidamente, uma Constituição democrática, relativamente liberal, mas também de caráter conservador, vamos dizer assim, né? Para o Ministério da Fazenda, o paulista Gastão da Costa Vidigal, que também era banqueiro, daí imagina-se um liberal ligado ao PSD.
PSD. Então, mais com relação à economia do governo Dutra, vamos ver mais aqui adiante, né? Cadê? Meu mouse ficou ruim. Então, Vargas, a Dutra assume em 46, né? Aí em abril, ele assume em janeiro, em abril, 3 meses após tomar posse, o governo emite já um decreto que suspendeu as eleições sindicais e que permitia às diretorias pelegas, ou seja, o camarada já suspendeu a eleição dos sindicatos, né, cara? E ele também queria colocar diretores de sindicato mais afeito ao governo, vamos dizer assim, né? Aí, quase junto com essa medida, né, quase simultaneamente assim, as autoridades impugnam o registro do Movimento Unitário dos Trabalhadores, o MUT. Em maio, ocorreu a famosa chacina do Largo do Carioca. Chacina do Largo do Carioca, com inúmeros feridos e mortos. Em junho, ainda de 46, né, a polícia vigiu o Comitê Metropolitano do Partido Comunista Brasileiro, ou seja, a repressão aos movimentos populares, às organizações trabalhistas, ao próprio Partido Comunista, né? E a partir de abril, ainda em 46, a violência policial contra greves aumentam, resultando em pressões e maus tratos físicos contra os presos. A informação aqui nesse texto, sobretudo, né? Então, a favor das políticas repressivas estava parte do empresariado nacional e parte dos militares. Ou seja, a classe empresarial brasileira e parte dos militares apoiava o governo Dutra, né? Então, os trabalhadores que faziam greve, em geral, eram acusados de atrapalhar a economia, né? E é relativamente fácil, como se vê, forjar leis que sejam capazes de criminalizar e jogar na ilegalidade sindicalistas e grevistas. Problemas econômicos e sociais, escassez de produtos, inflação, alto custo de vida, problemas de moratória, etc. Né? Escassez de produto, inflação, problemas que já vinham dando a cara, vamos dizer assim, né? No contexto ainda da Segunda Guerra Mundial, porque a questão da guerra, né, gera uns problemas econômicos nos países envolvidos. Um deles é a inflação, escassez de produtos, né? Porque o país voltado para o esforço de guerra muda um pouco sua estrutura econômica, né, vamos dizer assim. Então, a escassez de produto. Então, a escassez de produtos implica ou em baixa capacidade produtiva nacional ou uma capacidade produtiva ociosa, ou quando a gente mobiliza a capacidade produtiva, né, para outros fins, um esforço de guerra no caso aqui, a letra da minha miúda. Então, Dutra, quando termina a Segunda Guerra Mundial, né, Dutra dispõe de amplas reservas em dólares e libras. Isso poderia ser usado para dinamizar a economia nacional. Em vez disso, a partir de 1956, começa a ser importado produtos de luxo supérfluos. Caramba, de novo aqui, mais uma citação, esse pedacinho, né? Finalzinho desse livro aqui, Então, o governo, quando Dutra assume o poder, o Brasil já sofre um problema de escassez de alimentos e de inflação, né? E como mais em compensação, a gente tem grande reserva de dólares, porque a gente vendia matéria-prima para os países beligerantes, sobretudo os Estados Unidos e tal, né? E a gente recebia em dólares. E a gente estava importando poucos produtos de fora, porque o comércio mundial estava desestruturado por conta da guerra, né? Então, muitos produtos que o Brasil precisava, produtos mais industrializados, vamos dizer assim, né, deixaram de ser importados. Então, a gente estava com um balanço comercial favorável, o que levou a gente levou a gente a acumular aí reserva em dólares e libras, né? Aí, quando Dutra assume o poder, ele usa essa reserva em dólares e libras aí para importar, né, para ver se ele consegue contornar o problema da inflação, né? Mas a gente sabe muito bem que isso aí não vai dar muito certo. Ele
de pouca necessidade e de produtos não estratégicos, vamos dizer assim, né? Vou entrar em mais detalhe aqui mais para frente. Abertamente favorável ao livre mercado, laissez-faire, não sei se é assim se pronuncia, uma coisa meio... Então, o governo nada fez em relação à crise têxtil de 1946-48. Ou seja, houve uma crise no setor têxtil, né? E o governo, adotando essa política liberal, decidiu não intervir. As coisas, o livre mercado traria uma solução satisfatória para o problema, né? Então, e também mostra-se pouco simpático às conquistas das estatais, tendo grande propensão ao fechamento de todos os institutos criados após 1930, né? Porque criou vários mecanismos de possibilitavam a intervenção do Estado na economia, né? De intervenção estatal, né? Ele só não fez uso, basicamente, vamos dizer assim, né? Da maquinaria intervencionista estatal criada por Vargas. Então, o país enfrentava uma visível crise econômica e o governo Dutra não ofereceu auxílio à indústria nacional. No entanto, o governo compra as sucatas das estradas de ferro inglesas de 1947 e 1949. Ficou muito criticado por isso, né? Ele não investiu em questão de infraestrutura, como por exemplo a questão do transporte, né, nessa primeira fase do seu governo, mas no entanto gastou dinheiro comprando equipamentos velhos, ociosos, já antigos, de uma empresa inglesa, né, de estradas de ferro, vagões velhos, enfim, trilhos, né? E além disso, vende aos Estados Unidos, a parte do preço da cotação mundial, parte do ouro em reserva do Tesouro Nacional. Ou seja, a política econômica desastrosa aí, né? Nos ajoelhamos aos Estados Unidos e ao capitalismo liberal na suposição de combater o comunismo e avançar nos caminhos do desenvolvimento espontâneo. Não parecia fazer pouco tempo, o New Deal foi um programa de grande sucesso nos Estados Unidos. Esse New Deal aí foi promovido pelos Estados Unidos após a crise de 29. O livre mercado não conseguiu tirar os Estados Unidos da crise. Aí Roosevelt, né, e o Estado começa a intervir na economia lá. E o próprio governo Dutra parece ter esquecido disso, né? Que adota uma política liberal, faz com que o Estado abstenha de fazer intervenções na economia, e não tem como negar que isso aí levou a crises econômicas bem acentuadas no Brasil, que já vinha enfrentando um problema de crise, né? Apesar de que a gente tinha um ponto favorável, uma vantagem, que era a reserva cambiais, né? Que Eurico Gaspar Dutra torrou essas reservas cambiais aí no livre câmbio, esse tipo de coisa toda, importando aquilo que eu falei, produtos supérfluos, né? E para a gente tentar organizar a coisa aqui, ó. Então, a população brasileira crescia, e junto, né, o crescimento populacional, crescia também uma maior demanda por serviços e produtos básicos. Em fevereiro de 1946, há falta de pão e carne, e formam-se filas para a compra do primeiro deles, de pão, né? A escassez de pão. Já em 46 isso. Quase simultaneamente a autoridade... caramba, eu estou falando com você que improviso é meio complicado. Tá aqui, ó. Pão para a fila, né? Em seguida o pão volta a ser tabelado, como no Estado Novo. Ainda que favorável uma ideia liberal, pelo menos nesse primeiro momento do seu governo, né, ele tomou uma medida aqui, o governo Dutra, bem pouco liberal, né, que é o tabelamento do preço do pão para evitar com o seu próprio interesse. Era algo aconselhável e totalmente natural em uma democracia. Afinal, a demanda era maior, logo faz-se subir os preços dos pães.
e preços mais altos atraía mais produtores de pão, que demandavam mais trigo, que incentivava os produtores de trigo, de modo que tudo se harmonizava segundo o princípio do livre mercado. Parecia fácil, quase mágico, mas a gente tem um problema com o fornecimento de trigo aí seríssimo, né? O Brasil não era autossuficiente na produção de trigo, importava pelo menos aí cerca da metade, não lembro exatamente os dados. Tem um artigozinho aqui, ó, que fala sobre isso, né? A gente exportava muito trigo da Argentina, né? Aqui, ó, políticas brasileiras fomenta a cultura de trigo, né? Artigos interessantes também. Mas tá aqui, ó, a população não tinha renda para manter a mesa, logo passaria fome. O mercado, por vários motivos, que essa tendência ao equilíbrio, né, que eu havia dito antigamente aqui, que a livre concorrência, o livre mercado, tudo isso traria um equilíbrio com relação ao abastecimento do pão, preço. Aí eu coloquei, o fato é que diante das medidas, a questão fica em termos liberais, o problema é que a população não tinha renda suficiente para manter a mesa, logo passaria fome, e o mercado, por vários motivos, não reagia dessa maneira. A questão fica em termos liberais, porque imediatamente não surgiu mais fornecedores de pão ou de trigo, né? Já que a gente está numa política liberal. O fato é que, diante de medidas governamentais, o pão baixa forçadamente de preço, e as padarias acusam os verdadeiros culpados, que são os moinhos de trigo, muitos deles em mão de investidores estrangeiros, né? É uma espécie aqui eu esqueci o termo que se usa, é tipo um cartel, tá ligado? Dos produtores de trigo e dos donos de moinho, né? Que isso quer dizer que os donos dos moinhos deliberadamente promoveram a escassez de um produto a fim de fazer os preços aumentarem. Mas não era só o pão ou o trigo, mas também a carne, os ovos e alguns outros produtos que estavam encarecendo, né? Talvez fosse mais eficiente, né? Isso aqui é uma questão que eu me coloco, né? Talvez fosse mais eficiente uma maior distribuição de renda e uma política de geração de empregos do que o tabelamento de preços. Por outro lado, há uma questão no cartel de produtores de trigo, que eu coloquei ainda há pouco, né? Com o tabelamento, os preços começaram a ser comercializados no mercado negro. Uma coisa recorrente, né? Tabelar preço quase nunca resolve, né? Na história do Brasil isso sempre deu errado. No caso aí, a gente tabelou o preço do pão no governo Dutra, né? Porque o pão estava subindo o preço quase que diariamente. Aí tabelou-se o preço de pão, os comerciantes, ao invés de venderem a portas abertas, eles começaram a vender no mercado negro, onde o governo não conseguia fiscalizar o preço do pão, né? E o pão era sumido do preço, porque no mercado regular o pão sumia, né? Produto acima da tabela ia fazer desaparecer o artigo segundo seus próprios interesses. Ressalto que agir de acordo com os próprios interesses não é crime, né? Os produtos de trigo são livres para não vender acima do preço da tabela e compra quem quer, vamos dizer assim, né? Mas talvez possa se pensar de outro modo, se imaginar que há pessoas que nesse jogo, né, nesse jogo econômico de interesses, vamos dizer assim, né, pode estar morrendo de fome. Essa situação de instabilidade persiste até e cresce, porque nos meses seguintes começam a faltar outros gêneros alimentícios e produtos industrializados. A especulação com gêneros provoca constante alta dos produtos, que acaba se somando ao aumento constante nas passagens dos transportes e aos aluguéis das casas, ou seja, custo de vida lá em cima, né? É um verdadeiro processo inflacionário que se agravou com o governo Dutra, né? Que já vinha de antes, claro. Em agosto de 46, temos agitações populares, com quebra-quebras, passeatos e outras formas de manifestações, que resultam em medidas repressivas da polícia até ameaça de ocupação da Guanabara por força do exército. Aquelas políticas de intervenção nos sindicatos, criminalização de greves, intervenção no movimento dos trabalhadores, cassação de mandatos
políticos do Partido Comunista, né? Cassação do próprio licença do Partido Comunista Brasileiro, esse tipo de coisa toda, tudo apoiado pelos grandes empresários e parte do Exército, né? Sem esquecer que a gente está aqui na época da Guerra Fria, né, gente? Um comunismo versus capitalismo está em guerra aí, e a esquerda, os comunistas são vistos com olhos bem poucos, de um modo bem negativo, vamos dizer assim, né? Quase como criminosos mesmo. Então, para justificar a repressão, as forças governamentais acusavam todos os manifestantes de comunistas. Afinal, o governo era conservador. Foi um governo que fez bastante uso da repressão. A população, cada vez maior, mostra seu descontentamento. E todo crítico do governo poderia ser eventualmente acusado de comunista. Você poderia não ser um comunista, mas se fizesse crítica ao governo, o governo vinha e carimbava em você vamos dizer assim, o adjetivo de comunista, né? Uma coisa bem que apavorava as classes conservadoras da época. Então, prova do alinhamento com os Estados Unidos é o fechamento do Partido Comunista Brasileiro, como eu havia dito, né? O rompimento diplomático com a União Soviética, a Rússia, né? Legal. E os comunistas que antes de 1947, né? Desde 1945, porque quando chegou o fim ao Estado Novo, ainda durante o Estado Novo, quando Vargas começa a fazer abertura política, né, surgem os partidos que vão atuar no período aí até 64, porque em 64 tem um golpe militar, né? Esses partidos que surgem aí, dentre esses partidos que surgem com a abertura do Estado Novo, né, surge o Partido Comunista Brasileiro, que adota um discurso mais moderado, né, de participação democrática, um discurso mais reformista, né? E não aquela coisa da revolução pelas forças, pela tomada do poder, pela violência, esse tipo de coisa toda. Apesar de que a partir de 1947, né, quando o governo declara ilegal o Partido Comunista, é claro que os comunistas vão perceber que pela via democrática e pela via da legalidade não vai ser possível eles atuarem. Então eles radicalizam o seu discurso, né? Em 48 a gente rompe relações diplomáticas com a União Soviética, mas em 49 a China faz a sua revolução comunista, né, rapaziada? Fortalecendo mais ainda, agravando ainda mais a questão da Guerra Fria, né? Deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa a ver, ó. A UDN propõe a união com o PSD. Então o governo Dutra, né, conforme eu havia dito anteriormente, se aproxima da UDN, né? A galera mais liberal e tudo aí, ó. O governo, com apoio irrevogável da UDN, decreta a incondicional intervenção dos sindicatos. A UDN elogiava, adorava a cassação de político de esquerda, a intervenção em sindicatos, a proibição de greves, movimentos estudantis, repressão a movimentos estudantis, né? Tudo isso aí era aplaudido pelos deputados da UDN. Aqui, ó, só para trazer aqui para não ficar um próximo aí, porque eu estou falando aqui que o governo Dutra adota medidas liberais, né, ativos, não resolve a questão da inflação, a gente gasta as reservas cambiais, nossa capacidade de comprar os produtos de fora diminui muito. Aí o que acontece? A gente fica dependendo de produtos industrializados, a gente não tem indústria e a gente não consegue importar. O que acontece? A gente acaba tendo que produzir aqui dentro, né? E quando o governo começa a apoiar política de industrialização pela substituição de importações, né, então a indústria nacional tende a crescer. E foi isso que acabou acontecendo numa segunda parte do governo de Eurico Gaspar Dutra, né? Conforme está aqui, eu vou ler aqui, ó, esse trechozinho do livro de Thomas Skidmore, na página 96, aqui, ó. A história econômica da presidência de Dutra pode ser dividida em duas fases. Primeira fase, 1946 a 1947, e a segunda fase, 1947. Essa primeira fase, 1946 a 1947, essa liberal, né?
No primeiro período, ensaiou-se o retorno aos princípios do laissez-faire. Desculpe se eu estiver pronunciando errado, mas é livre mercado, né? Uma política que foi abalada pelo rápido esgotamento das reservas brasileiras de divisas e do resultante déficit da balança de pagamentos de 1937. Ou seja, a gente tinha balanço comercial desfavorável, a gente importava mais que exportava em termos de valores, né? E isso fez rapidamente a gente esgotar nossas reservas cambiais que a gente tinha, né? Reservas de dólares e libras lá. Então, 1977. A reintrodução dos controles cambiais, aí a segunda fase, falando da segunda fase, né? A reintrodução dos controles cambiais, né? Porque rolava livre câmbio, né? O câmbio estava livre. Ou seja, a gente não controlava o preço dos produtos que entravam no Brasil, né? Mas com o controle cambial a gente conseguia poder encarecer e restringir as importações. Vende em dólares, por exemplo, né? O dólar tem alto valor aqui dentro, então você que exporta, você recebendo em dólar, você está na vantagem, né? Mas quando o dólar tem um preço equivalente à moeda nacional, de repente exportar não é tão vantajoso e esses exportadores acabam vertendo esses produtos que antes iriam para fora do Brasil para abastecer o mercado interno, né? Então aqui, aí a reintrodução dos controles cambiais em junho de 1947 marcou o começo da transição para o segundo período, com o aceleramento da industrialização espontânea e uma inclinação para as formas rudimentares de planejamento geral dos gastos federais, uma coisa do planejamento econômico centralizado do Estado, né? Uma grande expressão dessa tentativa do governo federal de incentivar a economia, né? Foi o tal do plano SALT, né? SALT, aí as iniciais de saúde, alimentação, transporte e energia, áreas aí bem importante, que o Brasil tinha problema seríssimo com a questão da transporte, energia, esse tipo de coisa toda, né? Cadê? Então aí já no segundo período aí, a partir de 47, né, ele organizou o Conselho Nacional de Economia, o Tribunal Federal de Recursos e Comissões do Planejamento. E para a principal obra do campo material ele também promoveu a criação da Companhia Hidrelétrica de São Francisco, né, com a construção da usina de Paulo Afonso, em questão de energia ali, né, no setor de energia, no setor de infraestrutura ali, na questão do transporte, que é importante, né, a capacidade de escoar a produção, esse tipo de coisa toda, né. Foi asfaltada a primeira grande rodovia do país, a rodovia Rio-São Paulo, né, a atual Via Dutra, né, e além de abertura da rodovia Rio-Bahia. É isso aí. Aqui eu tenho bastante coisa aqui, mas não dá 32 minutos. Tem muita coisa para se falar ainda sobre a questão da economia aqui no governo Dutra, né? Aqui, ó, vou ler só o último trechozinho aqui para vocês terem noção. Se você estiver assistindo até agora, aí, dê o like aí, faz um comentário aí, que isso ajuda demais, né, velho? Apesar de que esse canal é antigo e eu não tenho mais muito ânimo com ele, mas se alguém pedir alguma coisa, eu posso até entrar mais detalhes aqui no governo Dutra aqui, que é muito interessante, porque tem a questão de projetos nacionais bem recentes, né? A gente tá um governo aí que se diz liberal, tal, e a gente está vendo os limites do liberalismo no mundo inteiro. O mundo inteiro tá adotando uma coisa mais intervencionista, né? Uma política mais desenvolvimentista, com o poder público, né, como um gestor da economia nacional, vamos dizer assim, né? Fazendo análise de necessidades, estabelecendo estratégias para suprir as demandas nacionais frente ao mercado externo bem competitivo, porque é difícil a gente concorrer com empresas que já são estabelecidas no mercado internacional, né, rapaziada? Então,
a mobilização de capital, tipo de coisa toda assim. O Estado é muito importante. E o governo Dutra, ele tem essas duas fases, né? Mostra os limites do liberalismo, de repente, né? Não sei se quem está assistindo esse vídeo é um liberal tal, mas aqui a gente está vendo de como que o Brasil consegue se industrializar a partir de uma intervenção estatal, como por exemplo, né, a valorização cambial, né? Então, nesse sentido aqui, eu vou ler só mais um trechozinho aqui. A industrialização que se experimentou entre 1933 e 1955 é um período de grande expansão industrial no Brasil, tá, rapaziada? Arrisco a dizer aqui, eu não tenho muita certeza, mas que de todas as empresas que a gente poderia observar no Brasil em 1955, provavelmente cerca de 70% delas, mais ou menos, né, certamente surgiram a partir de 1933. Ou seja, antes de 1933, o Brasil experimenta um primeiro surto de industrialização, vamos dizer assim, né? Tem a época lá do Barão de Mauá, tal, lá que a gente tem uma industrializaçãozinha, mas é sobretudo na questão da Primeira Guerra Mundial, porque a questão da guerra, né, inviabiliza a importação forçada a produzir aqui dentro, que antes a gente comprava lá de fora. Mas ainda assim não foi uma industrialização expressiva, né? Industrialização expressiva no Brasil se dá a partir de 1933, e a gente sabe muito bem que países desenvolvidos, países avançados, países de primeiro mundo são países que têm capacidade produtiva bem forte, né, vamos dizer assim, né? E o Brasil jamais poderia se tornar um país desenvolvido se uma capacidade industrial e o próprio ministro da Economia de Dutra na época defendia a tese de que o Brasil tinha vamos dizer assim, eu esqueci a palavra que ele usou, mas é como se ele fosse naturalmente um país gente, deixa eu ver aqui, senão eu vou ficar gaguejando aqui. Enfim, é um país que seria meio que destinado a ser um país agrário exportador, né? Que ele seria o potencial natural do Brasil, nesse sentido assim, né? Então, a industrialização que se experimentou entre 1933 e 1955 se deu dentro dos limites das demandas existentes. A industrialização não foi capaz de superar a demanda corrente existente, ou seja, criar um mercado, né? A industrialização aquece a economia, gera o próprio mercado consumidor que irá demandar mais produtos industrializados, esse tipo de coisa toda. Na verdade, a industrialização não é tão somente o aspecto econômico de um processo mais amplo de formação e consolidação da dominação e do poder burguês. Ou seja, a industrialização depende de uma classe burguesa forte, né, pessoal? Ou seja, apesar do Estado em si ser um grande criador de indústria, né, a gente depende de uma burguesia forte. Ou seja, o processo de revolução burguesa é a classe social que, inclusive, seria parceira do governo nesse desenvolvimento, né? Isso implica a transformação das estruturas produtivas, como o desenvolvimento de capacidade de substituição das importações, como transformações sociais e políticas. Socialmente é fundamental, né? E um cenário político favorável, né? A gente sabe que Vargas era o ditador, então era mais fácil para ele, vamos dizer assim, né, implantar um modelo econômico desenvolvimentista, nacional desenvolvimentista, ao passo que um governo democrático a coisa fica mais difícil, porque ele depende de congresso, esse tipo de coisa toda. Mas isso aí, rapaziada, de repente, na segunda parte do vídeo, eu ver um videozinho que tem um temazinho bem interessante, dê um like aí a nós.